Olá, você está no Connection BC e estamos no nosso análise BC da semana. Estamos aqui, né, com o Léo, o Felipe, o Júnior e por último, quem nos vai dar aula hoje, que é o Israel Pestana. Você vai falar sobre o que hoje, Israel? Brexit. Então é isso, minha É o gente. assunto do momento aqui na Inglaterra, com certeza. Né? Mas antes, é importante você curtir o nosso canal, se inscrever e, claro, compartilhar, além de tocar o sininho. E breve, só queremos explicar mais uma vez o nosso www.connectionbc.com, né, Júnior? Sim, é bom. A gente é uma organização que está tentando promover o viés conservador, né? Então, vocês também são convidados a fazer parte disso e também criar esse tipo de grupo na sua cidade, na sua região, seja onde for. É isso aí. Então, Exatamente. Eu acho que para começar a falar do Brexit, a gente começar a dar uma percepção de como funciona o sistema inglês, não é? O sistema inglês, o poder soberano aqui na Inglaterra de formação de leis é o Parlamento. O Parlamento tem três partes. É o The Crown in the Parliament, que é a coroa no Parlamento, que seria a representação da rainha, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lords. Né? A Câmara dos Lords não é eleita, mas a Câmara dos Comuns é eleita. Normalmente a Câmara dos Lords normalmente um conjunto de especialistas ou que são cargos hereditários. Né? Mas é importante dizer que houve um processo né? Que advém da Revolução Gloriosa, no século XVI e também do utilitarismo, não é? Que veio na Inglaterra e que, de certa forma, promovia o benefício à população através das leis. Não é? Então, por isso que os políticos se tornaram uma parte importante. Não é? Então, esses dois momentos históricos foram que, eventualmente, garantiram a soberania do Parlamento na Inglaterra. E apareceu um cara chamado A.V.D. Dacey, que estruturou essa questão e é um cara muito respeitado aqui. E ele basicamente disse que o Parlamento primeiro tinha poderes sobre parlamentos anteriores, poderes maiores, mas não poderia comprometer os parlamentos futuros. Né? Então, o Parlamento tem poder de fazer qualquer lei. Né? E se ele quiser eliminar todos os bebês de olhos azuis e colocar isso na lei, eles podem fazer. Okay? Então ele tem poder soberano para alterar qualquer lei, inclusive as leis mais antigas. Né? E tem um segundo aspecto, que é que os tribunais não podem alterar a legislação primária. Né? Então, eles podem alterar a legislação secundária, mas tudo que os atos do Parlamento, eles só podem interpretar de uma forma autoritária, mas não podem alterar o texto, né? Basicamente. Então, eu preciso dizer isso para dizer que, através de um acordo, o Parlamento garantiu, cedeu direitos à União Europeia e as leis da União Europeia, porque aqui não tem uma Constituição formada, como nos Estados Unidos, que foi a primeira Constituição escrita, não é? Aqui eles não têm essa espécie de Constituição, que é a Carta Magna, soberana, né? E como existe no Brasil, ou seja, nada está acima da Constituição. Aqui nada está acima do Parlamento. Né? E uma vez que o Parlamento tenha cedido a sua autoridade para a Europa, parte da autoridade para fazer leis, as leis da Europa estavam se tornando Constituição aqui. Né? E então, era através de tratados, regulamentos e diretivas. Os tratados e regulamentos têm efeito direto aqui. Né? Ou seja, uma vez que são feitos lá por uma comitiva não eleita lá no Parlamento Europeu, o Parlamento, na verdade, o Parlamento Europeu, nesse caso, só diz sim ou não. Né? O processo que essa comitiva não eleita faz lá era diretamente aplicado aqui, os regulamentos e os tratados. Os tratados são o Tratado de Lisboa, o Tratado de Roma, etc. As diretivas têm de ser adaptadas de uma forma assim indireta, ou seja, os juízes, ao interpretarem os casos, porque aqui muitas das leis não são feitas como no Brasil, né? Aqui tem casos-lei, né? Que a gente chama case law, que muitas coisas são decididas em tribunal e os juízes, a decisão dos juízes, né, se extrai as leis da decisão deles, né?
em boa parte dos casos, né? E eventualmente, posteriormente, alguém pode organizar e formar uma lei escrita, mas teoricamente os casos precedentes, né? Os casos que foram decididos, quanto maior o tribunal, mais importantes são os casos, né? Então, quanto maior o tribunal, mais importante é o caso, e os tribunais mais pequenos têm de seguir as orientações desse tribunal. Então, o que acontece? Os tribunais tinham, de certa forma, de aplicar as leis, as diretivas europeias, né? De forma a se misturarem com as leis inglesas, basicamente. Então, o que aconteceu? Os ingleses começaram a perceber que eles estavam a perder totalmente a soberania do país, e por essas e várias questões, né? Ou seja, alguns casos mostraram que quando era uma decisão entre conflitos internos, né, coisas internas e a Europa começava a ser vencedora. Entre elas tem a questão da pesca, né? Que a União Europeia tinha o poder de decisão sobre até como os pescadores não podiam pescar, e pescadores de fora da Europa podiam vir aqui e fazer o que quisessem, né? Ou seja, a Europa está se tornando, a Comunidade Europeia nesse caso, está um supragoverno, né? Ou seja, está passando países e está decidindo coisas atingindo a soberania dos outros países, né? Praticamente. Então o inglês ele não gosta muito é muito nacionalista, não gosta muito que lhe digam o que fazer, né? Então ele se revoltou através do Brexit, porque foi um processo que foi feito pelo Cameron. Cameron, na verdade, ele fez vários referendos, né? Um deles foi o Brexit. Por exemplo, ele fez o referendo sobre as Malvinas, que a gente chama Malvinas, aqui eles chamam Falklands, né? E foi, através da população local, fez um referendo lá, e eles escolheram permanecer na Inglaterra, né? Ou seja, foi um dos referendos que ele fez. E as pessoas estavam pressionando sobre a questão do Brexit, né? E ele acabou fazendo o referendo do Brexit e, para surpresa do mundo, os ingleses decidiram sair da Europa, né? Só que esqueceram de avisar os ingleses o próximo passo, né? Que se era um Brexit leve, se era um Brexit duro, né? Os ingleses pareciam que queriam sair da Europa definitivamente, só que o que os políticos mostraram e entregaram foi o Brexit leve, né? Que acabou numa confusão aqui, e que eu vou chegar lá também, basicamente. Então, enfim, como é que foi o processo do Brexit? O povo votou o referendo, mas o referendo, na verdade, pela tradição inglesa, não tem o poder para mudar as leis diretamente, né? Então, não é um poder absoluto, no caso. não tem. Ou seja, na verdade, historicamente, não tem nenhuma influência. Porque aqui funciona muito sobre precedentes, né? Essa questão de precedente. Então, uma vez que o povo votou, teoricamente, o governo que na verdade está muito intricado com o legislativo, né? Que seria o parlamento, ele não pôde fazer diretamente a negociação com a Europa, exatamente porque apareceu uma senhora chamada senhora Miller, né? Que colocou lá um processo e dizia o seguinte: não, como o parlamento é a força soberana da nação, o governo não pode, através do referendo, simplesmente chegar lá e fazer a negociação. Então temos de jogar isso para o parlamento, e o parlamento vai ter de decidir se o Brasil vai para frente ou não vai. Então tem de fazer um acordo entre as diferentes casas, etc. Nesse caso a Câmara de Comuns e a Câmara de Lords, para ver se o Brasil vai para frente ou não. E então, depois de um longo processo, eles seguiram a vontade popular e acionaram o Brexit, que foi o artigo 51 do Tratado de Lisboa. Que não fala nada sobre o Brexit, fala simplesmente que o país pode manter a sua autonomia, digamos assim, mesmo para desfazer acordos. O que ninguém pensava que seria possível, porque as leis da Europa já estavam tão intricadas, tão misturadas com as leis britânicas, que seria um passo muito radical, né? Então, na verdade, ninguém imaginava que isso iria acontecer, que o Brexit iria acontecer, né? Mas aconteceu. E durante esse processo, né, depois da Miller, etc., teve 2 anos de negociação, onde foram alterando as datas de saída, né? Primeiro como se foi 2017, depois 2019, depois 2021, agora, no último acordo, parece que é 2029, né? Então, esse último acordo agora da Theresa May. E basicamente, depois de tanta delonga, né, e muito debate,
saiu muita gente, né, nesse período de negociação, acabou eventualmente saindo do cabinet, do governo May, porque eles não estavam concordando com o avançar das negociações, né? E agora, ontem, no ponto final, né, ontem já se demitiram 2, né? Mas até agora acho que se demitiram seis no total de ministros, ou seja, foi uma crise quase interna dentro do partido. Mas o que acabou esse Brexit? Eles acabaram dando muito abertura para a Europa saiu ganhando nisso, né? Mas eu acho, pessoalmente, que porque a Theresa May, ela, como Cameron, né, o Cameron é o primeiro-ministro que estava antes da Theresa May, foi o cara que decidiu pôr o Brexit para frente, né? Por causa do clamor popular, etc. Ele era um que a gente chama Remainer, ou seja, queria permanecer com a União Europeia, e havia os Leavers, né? O pessoal que queria sair. Né? E a Theresa May também era uma Remainer, como o Cameron, né? E a gente, apesar do Cameron ter sido muito positivo para a economia, né, por causa depois daquela crise, ter conseguido reestruturar o país economicamente, de certa forma, né, apesar de uma certa dificuldade, a gente vê que muitas das políticas dele e da Theresa May são políticas de globalistas, né? A gente vê, por exemplo, o Cameron falou uma coisa que para mim foi surpreendente. Eu sou conservador e por isso defendo o casamento gay. Ou seja, que é uma coisa totalmente contraditória, né? Então a gente vê que muitos conservadores começam a assumir agendas que não são obrigatoriamente conservadoras, né? Entre elas, por exemplo, a abertura das leis do acesso a pessoas, né? Da imigração, nesse caso. Que é uma outra bandeira que é meio anticonservadora, né? Porque deixar entrar qualquer um sem averiguação, enfim. Então dá a entender pelas ideias que defendem que certos políticos têm esse viés globalista, né? E foi surpreendente para mim porque boa parte do Partido Conservador elegeu a Theresa May, o que me dá algumas suspeitas que talvez elas estejam dominadas ali por globalistas. Mas eu não sei se é assim ou não, né? Eu não tenho informações internas suficientes para poder afirmar isso, mas é uma coisa muito estranha. E todo mundo ficou meio suspeito, assim, peraí, por que uma Remainer, uma pessoa que queria ficar na União Europeia, foi eleita como primeira-ministra depois do Cameron, né? E o interessante é que, posteriormente, eu tive uma discussão com uma pessoa e eu falei o seguinte, olha, eu acho que o Brexit vai ser feito de uma maneira que eles vão fazer um acordo tão ruim, né, que vai sobrar somente 2 soluções. Ou vai ser uma eleição de um partido que é a favor de permanecer na União Europeia, ou vão fazer um outro referendo, né? Que os dois provavelmente iam dar espaço para a União Europeia ficar por cima nesse caso, né? Sim. E os europeus, eu não sei o que vocês acham, a posição dos europeus relativamente ao Brexit, né? Eu acho que eles foram muito duros com os ingleses, eles mostraram a veia autoritária, tanto que muitos ingleses que eram contra o Brexit, eles disseram que votariam agora a favor do Brexit simplesmente por causa da atitude da Europa. Pela arrogância, né? Pela arrogância, exatamente. Então isso acho que é um resumo assim muito... Não, foi bem instruído. Eu fiquei bem instruído. Eu acho que, né? Perfeito. E muito você bom. Que está aí também, né? E mais uma perguntinha. Nós somos brasileiros. Felipe, e o que o brasileiro tem a ver com isso? Bem, essa é uma pergunta também em que o brasileiro, a maioria dos brasileiros é descendente de europeu, né? Então, cabe a pergunta, muita gente quer vir morar em Londres, né? O grande sonho, né, de um brasileiro vir morar na Inglaterra, né, ver passar na London Eye, ver a troca da guarda, né? Então, nesse sentido, o que pode alterar antes e depois do Brexit. Mas isso pode ser também uma discussão para uma outra oportunidade, um vídeo. Eu, pessoalmente, creio que para o brasileiro que está procurando sair do Brasil, né, ou estabelecer a vida fora, ou ter um aprendizado, eu creio que essas portas sempre vão estar abertas para aqueles que querem, né? Não vão se fechar, assim, o pessoal não vai começar a expulsar a gente daqui, né? As coisas são feitas gradativamente, né? Claro.
Então, eu creio assim, aqueles que têm vontade de vir para a Inglaterra vão se preparando, se tem a cidadania europeia ou se tem o direito à cidadania europeia, vai atrás, né? E creio que até março de 2019 teremos uma resolução favorável ou não aos que querem vir para cá, né? Então, mas enquanto nós não temos essa conclusão do parlamento perante o Brexit, é muito difícil dar alguma opinião, né? Então, e também uma outra coisa que eu iria acrescentar o que o Israel falou é que uma vez que o parlamento decida um outro referendo ou fazer com que o Brexit não seja ativado, isso também cairia muito a credibilidade da Inglaterra perante os investidores externos, perante a palavra da Inglaterra, porque o inglês historicamente sempre teve palavra, foi um grande trader nas grandes navegações, né? E agora poderemos nos encontrar num país que não tem palavra. E isso tem um peso muito grande, subjetivo, muito subjetivo, porém é gravíssimo que você estaria atacando o poder da palavra do povo. Seria a classe política contra a classe que é o povo, né? Então é uma zona em que poderemos ter um conflito, uma crise política que poderia desencadear até uma crise econômica. Sem dúvida, sem dúvida. E é bom avisar também, acho que isso é importante, que eu não creio que o Brexit vai afetar os brasileiros que já estão aqui e têm nacionalidade europeia, porque não existe lei retroativa, não é? Sim. Então, uma vez que eles já chegaram antes, num período em que era permitido, só porque as leis vão mudar, agora eles vão ter de se adaptar às novas leis, não? Não, eles normalmente estão... já estão legais, são direitos adquiridos, que é o direito universal, né? Exatamente. Esse é o princípio da universalidade do direito. Mas isso vai ser definido também a partir de algumas diretrizes que estão vendo no parlamento, que são os tempos de chegada ao país. Sim. Então, antes do referendo, né, para quem já estava antes do referendo, sim, quem chegou aqui entre o referendo e março de 2019, e para quem veio depois de março de 2019. Então, agora está falando até 2029, e aí é uma festa, né? A gente tem que ler o acordo, que são 500 páginas, pelo menos, de acordo, que eles fecharam lá alguma coisa. Exato. Mas as pessoas que leram, a boa parte dos conservadores não concordam, entre eles o Boris Johnson, o David Davis, foram duas pessoas que se acabaram despedindo, né, do governo da Theresa May. Apareceu ontem outras pessoas falando a mesma coisa, entre eles John Paul Watson, né? Um vídeo que vai ser traduzido em breve. E isso mostra a insatisfação das pessoas que votaram a favor do Brexit e que se sentem agora traídas pelo governo da Theresa May. É isso. Então, você que teve essa aula aqui, como nós, curte, compartilhe, se inscreva e aperte o sininho. Esse é o Connection BC com sua análise BC, que foi exatamente hoje. Inclusive, é bom relembrar que nós temos o nosso representante Leonardo, que vai estar lá, né, Leonardo, na posse do Bolsonaro. Eu tenho certeza que o Brasil vai ser ainda exemplo para a Europa, não é não? Nosso representante. E, ô Júnior, nós temos aqui nós não somos da mortadela, né? Temos uma coxinha. Temos uma coxinha. Você poderia pegar uma coxinha pra gente poder mostrar a coxinha que a reunião aqui precisa de coxinha. Mas eu acho que foi bom o negócio. Aqui tá a coxinha, né? Porque... A coxinha aqui, ó. Né? Nós sabemos que a esquerda vai chamar a gente de coxinha, então, coxinha. Falou, gente. Um abraço. Valeu, tchau.